o André falou na aula passada, eles são bons resumos, né, dos principais pontos, das principais necessidades que nós temos com relação ao entendimento sobre Deus e sobre algumas questões. E é por isso que... Eu tinha visto ali, não vi mais? Ali. E é por isso que a gente tem os 5 pontos do calvinismo, como a gente já aprendeu, né, como que eles surgiram. E a gente tem ali, a gente estudou na aula passada a total depravação. E hoje nós vamos estudar a irresistível graça. Por que pulou? Porque aquilo ali é um acróstico, né, gente? Para ficar mais bonitinho, mais fácil de entender. Mas não necessariamente a gente tem a obrigação de estudar exatamente um após o outro. E após estudar a total depravação, fica muito fácil a gente estudar em seguida a irresistível graça. Porque ao entendermos que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ao entendermos toda a depravação humana, fica fácil entender, né, mais fácil de entender como é que a salvação nos alcança e qual é a forma que o Espírito Santo age em nossas vidas para nos salvar. Então a gente pula do T direto para o I para estudar a irresistível graça, a graça irresistível. Então essa será a nossa aula de hoje, graça irresistível, e nós vamos todos abrir em Romanos capítulo 9, e nós vamos ler do versículo 19 ao versículo 29. Romanos capítulo 9, do versículo 19 ao versículo 29. Vamos ler todos juntos? Leiamos. Tu, porém, me dirás: pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para a glória preparou de antemão, os quais somos não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhe disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas, relativamente a Israel, dele declara Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não tivesse deixado descendência, temos-nos tornar como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Irmãos, no versículo 19 fala assim: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Claramente é uma pergunta retórica, né? E aí vamos responder juntos. Quem jamais resistiu à vontade de Deus? Ninguém. Ninguém resiste à vontade de Deus. E consciente ou inconscientemente, todos os cristãos já teve alguma experiência de graça irresistível. E aí eu pergunto, alguém aqui sabe me dizer qual foi a sua
experiência pessoal de graça irresistível? Quem se habilita? Jefferson. Cadê o microfone? A partir do momento que eu entendi que eu era pecador, que alguém me explicou sobre o pecado, eu senti vontade de ir para um lugar que pregasse mais e estudasse mais sobre a palavra de Deus. Foi isso. Então você tem consciência da graça irresistível em sua vida? Sim. Que você não pôde nem pensar em não fazer aquilo que você estava sendo conduzido por Deus a fazer? Sim. Por mais que muitas vezes eu não queira, mas... Bela complementação. Irmãos, no passar dos anos, principalmente na igreja, nós vemos que a maioria dos cristãos tem uma experiência consciente e pessoal de graça irresistível, embora muitos nunca tenham nem lhe dado esse nome dessa experiência, ou muitos nem tenham ideia mais ou menos de como foi que aconteceu, até finalmente estudar sobre graça irresistível, dar um estalo na cabeça e pensar, eu vivi tal situação e é bem parecido com o que estamos aprendendo. Então, essa experiência pessoal da realidade da graça irresistível, ela sempre ajuda as pessoas a assimilarem com muita rapidez, né, tudo isso que é tratado nos 5 pontos do calvinismo. Por isso que eu falei que a gente vai pular direto para a graça irresistível para a gente entender um pouco melhor. Porque quando a gente entende e assimila a graça irresistível, a gente entende não só os outros pontos, né, ali do tulipe, ali, né, dos 5 pontos do calvinismo, como a gente entende as verdades que nos são descritas na Bíblia. Por isso que a gente vê que existe na palavra de Deus, em toda a palavra de Deus, vários momentos e aspectos de graça irresistível acontecendo. Não só no Novo Testamento, mas a gente vê isso no Velho Testamento também. E a verdade é exatamente essa, é que na igreja nós sempre vamos nos deparar com pessoas que, após a conversão, desfrutaram conscientemente da graça irresistível. Nós vamos observar que a maioria dos crentes raramente levam crédito pela própria conversão, pelo menos na igreja reformada. Pelo menos na igreja reformada. Se a gente pergunta para os irmãos da igreja se eles têm algum crédito na própria conversão, constantemente as pessoas vão falar que não, que elas não têm crédito, que foi, né, Jesus que nos salvou através da sua obra na cruz, e elas têm a consciência disso, mesmo quando elas nem estudaram mais profundamente a graça irresistível. Há algo no coração do crente verdadeiro que traz a consciência dele que toda a glória deve ser dada a Deus e que, se não fosse pela obra de Deus, ele não estaria salvo. E, para exemplificar, nós vamos responder à pergunta que Jesus fará no julgamento. Por que você creu em mim quando ouviu o evangelho, mas seus amigos não creram quando o ouviram? Alguém arrisca responder? Por que você creu? E por que pessoas que estavam junto de você, que escutaram a mesma pregação que você, não creram, mas você creu? Por quê? Porque Deus quis. Mas simplesmente porque Deus quis, tem mais alguma coisa? Não? Jefferson está falando que não, que acha que não. Não, não tem mais alguma coisa. Porque Deus quis. Deus quis fazer uns vasos para a honra, Deus quis fazer vasos para a desonra. A gente leu isso aqui em Romanos 9, do versículo 19 ao versículo 29. Porque Deus quis. A verdade é que poucos crentes irão responder, porque eu fui sábio, porque eu fui esperto, porque eu fui mais espiritual que o meu coleguinha. Eu fui treinado, fui bem treinado para poder crer. Eu sou muito humilde, eu entendo que eu sou pecador e eu não sei, e aí com isso eu obtive, né, a graça do Senhor. Chega a ser estranho, né, a gente falar desse tipo, porque realmente para nós não é comum, não é normal a gente ter esse sentimento. Os cristãos verdadeiros, eles sempre vão ter o sentimento oposto. Eu não merecia,
eu não sou esperto o suficiente, eu não sou sábio o suficiente. Se não fosse a obra de Cristo na minha vida, eu não estaria salvo. Então, a maioria de nós sente de forma instintiva que deve glorificar a Deus, dar graças a Deus, porque se não fosse pela graça e pela obra de Deus, nós estaríamos perdidos. Em outras palavras, sabemos intuitivamente que a graça de Deus foi decisiva em nossa conversão. E é isso que nós pretendemos dizer com a expressão graça irresistível. Então, para a gente poder aprender mais sobre a graça irresistível, nós vamos estudar algumas verdades aqui hoje, e nós vamos começar com a verdade de nós resistimos à graça. Tá meio bizarro? Se a gente está estudando a graça irresistível, como que nós resistimos à graça? Irmãos, nós resistimos à graça. A grande questão por detrás da graça irresistível, e a doutrina ela nos traz a explicação de que a graça irresistível ela não significa que toda a influência do Espírito Santo não possa ser resistida. Ela significa que quando o Espírito Santo, e sempre que o Espírito Santo quiser, ele pode vencer toda a resistência e tornar sua influência irresistível. Você, por você mesmo, resistiria a qualquer coisa boa que possa ser feita, ou qualquer inclinação do seu coração seria para o mal. A grande questão é que, quando o Espírito Santo quer, ele é irresistível para o seu coraçãozinho resistível. Nós resistimos, mas o nosso Senhor e a obra do Espírito Santo em nossas vidas é irresistível, porque Ele quer. Vamos ver isso na palavra de Deus? Agora chegou a hora de ir passando o microfoninho. Diácono William, Atos 7:51. Pai, você consegue? Consegue? Efésios 4:30. Presbítero Rafael, tá de boa? Presbítero Rafael, 1 Tessalonicenses 5:19. Vamos ler a própria palavra de Deus falando sobre a resistência do nosso coração? Atos 7:51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós os fazeis. Aqui tem uma explicação de que homens do coração duro sempre resistiram ao Espírito Santo. Uai, mas a graça não é irresistível? Sim, mas o coração do homem resiste, pelo menos tenta. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. 1 Tessalonicenses 5:19. Não apagueis o Espírito. Então, em Atos 7:51, que o diácono William leu, Estevão está falando justamente sobre a resistência do coração e dos ouvidos, né, daquelas pessoas ali. Mas em Efésios e Tessalonicenses, Paulo falou sobre entristecer e apagar o Espírito. Olha só, vocês apagam o Espírito no coração de vocês. Deus ele faz muitos apelos e sugestões que são resistidos por nós, antes da conversão, por várias pessoas que nunca serão convertidas. Existe uma resistência aos apelos e às sugestões de Deus. Prova disso é o povo de Israel. Na história do povo de Israel, lá no Antigo Testamento, a história do povo de Israel é uma longa história, e bem sofrível, por sinal, de resistência humana aos próprios mandamentos e às promessas de Deus. E era o povo de Deus. Povo separado e escolhido por Deus. Povo que, por vezes, na palavra de Deus, foi chamado de bichinho de Jacó. Povo duro. Povo que vivia voltando para o pecado. Povo que não entendia quem era o Deus a quem eles serviam. Essa resistência, ela existe no coração. Porém, essa resistência, ela não contradiz a soberania de Deus. A soberania de Deus permite e vence a própria resistência do coração humano sempre que quiser. E qualquer resistência.
não há resistência suficiente para resistir à soberania e à vontade de Deus. E é aí que entra a graça irresistível. Não é que nós não somos resistentes, não é que nós não somos ruins o bastante, como o presbítero Rafael falou na aula passada, né, que ele tem que, por vezes, falar com a filha dele. Olha, o que você está fazendo é ruindade, você está sendo ruim. Não é que nós não somos ruins, é que Deus é bom demais para a gente resistir à bondade dele. E a doutrina da graça irresistível significa que Deus ele é soberano, que Deus ele pode superar toda essa resistência quando ele quer, e que quando Deus age para cumprir o seu propósito soberano, ninguém pode resistir-lhe. Salmo 115:3 fala assim: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Então, se no céu está o nosso Deus, e se tudo ele faz conforme lhe agrada, significa que, quando ele quiser converter o coração, ele vai converter. Mas aquele coraçãozinho, como a gente viu na aula passada, aquele coraçãozinho, por ele mesmo, não seria convertido. Por ele mesmo, ele não vai nem querer ser convertido. Ele não vai estar nem afim. Mas Deus, ele é soberano. E ele faz as coisas como lhe agrada. E se não podemos resistir à graça de Deus, logo é por meio da obra de Deus que somos levados à fé. Correto? Então vamos aprender um pouquinho sobre isso. A obra de Deus em trazer-nos à fé. Isso é o que Paulo nos ensinou em Romanos 9. De que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso de honra e outro para desonra? Mais especificamente, a graça irresistível se refere à obra soberana de Deus em vencer a rebelião do nosso coração e trazer-nos a fé em Cristo para que sejamos salvos. Se a doutrina da depravação total, como aprendemos na aula anterior, se essa doutrina ela é verdadeira, não pode haver salvação sem a verdade da graça irresistível. Não tem como separar as duas coisas. Se nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, se nós estamos incapazes de nos submetermos a Deus por causa da nossa rebeldia, da nossa natureza rebelde, jamais nós iremos crer em Cristo, se Deus não vencer a nossa própria rebelião. Então, se não houver uma ação contínua, uma graça salvadora, sempre usaremos nossa liberdade para resistir ao próprio Deus, como a gente viu no começo da aula. E se uma pessoa permanece tão endurecida de coração, tão orgulhosa no seu coração, e não se submete a Deus, isso acontece porque Deus não lhe deu tal disposição do Espírito. Isso só vai acontecer porque o próprio Deus não lhe deu essa disposição em Espírito. E vamos examinar isso nas Escrituras para entender melhor? Primeiro vamos examinar a questão do se o Pai não trouxer. O microfone está onde? Mari, João 6:44, por favor. E depois, Dona Berenice, Efésios 1, 4 e 5. João 6:44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está muito claro, né? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Literalmente o trouxer. Carregar até aqui, conduzir para cá, pegar na mão e puxar. Mais ou menos igual a gente tem que fazer com criança pequena, né? Se o pai não trouxer, você não vai vir. Os pais aqui, são muitos pais aqui, né? Acho que todos, no meu olhar. Se você fala com a criança, né? Vem, vem, vem. A maioria das crianças, elas simplesmente não vêm, elas não querem escutar. O que você tem que fazer? Você tem que ir até ela, aí você pega na mãozinha dela e fala, vem. Aí você traz a criança. É o pai que traz. Esse trazer é a obra soberana da graça. E esse trazer, sem o qual nenhum de nós será salvo de nossa rebelião contra Deus, é uma ação do próprio Deus. Mas alguns podem questionar usando João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Opa, e o que? Está falando de todo aí, ó. É todo mundo. Qualquer pessoa. Toda a humanidade. Alguns podem argumentar usando isso. Que
podem ser salvos se apenas crerem, e isso independe da obra de Deus. Isso é do homem, é o homem que escolhe. Se ele crer, ele vai ser salvo. Mas não é isso, irmãos, que João 3,16 fala. O alcance da morte de Jesus, conforme o Evangelho de João, é para todo aquele que nele crê. Mas só vai crer aquele que tem a fé salvadora. E só tem essa fé aquele que o Espírito Santo o moveu a crer. Logo, todos, né, de João 3,16, são todos os escolhidos por Deus para serem salvos. Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz por todos os seus filhos, todos aqueles a qual o Senhor quer salvar. Efésios 1, 4-5. Então, os salvos, eles são chamados de filhos de Deus, porque Deus os escolheu, Deus os adotou, como o próprio Paulo falou. Então, é Deus que traz, é Deus que escolhe. Esse texto de Efésios, ele é um bom texto para a gente esclarecer o todos lá de João 3,16. Porque aquele todos não se refere a todos os seres humanos, e sim a todos os filhos de Deus, como Efésios nos ensina. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos os filhos de Deus a mim mesmo, de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda nação, como está lá em Apocalipse 5,9. Quando for levantado da terra, eu atrairei a todos. A palavra de Deus é muito clara. É Deus quem atrai, é Deus quem chama, é Deus quem escolhe. É Deus quem salva por obra de Cristo Jesus na cruz. Cristo morreu por isso. Cristo foi levantado no madeiro por isso, para que todos sejam atraídos a Ele, para que todos os seus filhos sejam atraídos, para que todas as suas ovelhas, aqueles que são de verdade, todos aqueles que o Pai dá ao Filho. E para deixar mais claro, a gente pode simplesmente olhar para João 6, 64, 65, onde Jesus fala: contudo, há descrentes em vós. Jesus, nesse texto, está falando exatamente para uma igreja, para um povo que há descrentes entre vós. Existem pessoas que não são filhos de Deus na igreja visível. Pois Jesus, ele sabia desde o princípio quem eram os que criam e quem eram os que não, os que haviam de trair. Então ele fala: há descrentes entre vós. E ele prossegue falando nesse mesmo texto: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Esse concedido, ele também pode ser traduzido por atraído. Então, ninguém vem a mim se o Pai não o atrair. Exemplo disso é o próprio Judas. Judas, que traiu Jesus, ele teve muitas influências para o bem da sua vida. Ele conviveu com Jesus durante 3 anos. Com certeza ele teve muitas influências positivas. Com certeza ele teve muitos motivos para crer, muitos motivos para se converter, muitos motivos para ser um filho de Deus, se você pegar pelo olhar humano. Mas o que Jesus ensina em João 6, 64 e 65 é que a resistência de Judas à graça não foi o fator decisivo. O fator decisivo foi isso: não lhe foi concedido. Deus não o trouxe. Não foi concedido ao próprio Judas, que caminhou com Cristo na terra, o vir a Cristo. Ele não foi trazido pelo Pai. E é isso que Jesus está ensinando. O dom decisivo e irresistível da graça não foi dado a Judas. Essa é a razão por que nós falamos que a graça, ela é irresistível. Quando Deus quer, ele muda o coração, ele traz a pessoa para si. Mas é quando Deus quer. Jefferson.
A gente estudou, foi aula passada ou aula anterior? Aula passada, né? A gente falou exatamente sobre a questão do livre-arbítrio, livre-agência também, a gente aprendeu um pouquinho, mas é exatamente isso. Livre-arbítrio, como a gente estudou na aula passada, quem tinha? Quem teve? Adão e Eva. Depois da queda, quem tem livre-arbítrio? E todo mundo está onde? Inicialmente, em seu nascimento, em pecado. E todos nós estamos mortos. Todos nós somos resistentes à graça, tanto quanto Judas. Todos nós fomos resistentes à graça. Nós em nós mesmos somos resistentes. E a razão porque qualquer um de nós vai até Jesus não é, como a gente falou, porque a gente é esperto, ou mais inteligente, ou mais humilde. Nada disso. É porque o Pai venceu essa resistência quando nos trouxe a salvação em Cristo Jesus. Todos somos salvos apenas e somente pela graça irresistível, que também é chamada de graça maravilhosa. Eu gosto desse termo, graça maravilhosa. Nós só somos salvos por causa da graça irresistível. Não há uma outra forma de nós conseguirmos estarmos vivos perante Deus. Só se Ele quiser. Tia Keila. A graça é tão irresistível que até no final da vida de uma pessoa tão resistente que a vida inteira negou a Cristo, quando Cristo quer salvar, vai salvar. Mesmo se ela passar a vida inteira resistindo em pecado, quando Deus quer salvar, Ele salva. Eu acho que esse é o olhar. O olhar não é para o quanto tempo nós conseguimos resistir a Deus. Eu acho que o olhar não é esse. O olhar é, a gente vai resistir a Deus até o momento em que Ele quiser que a gente não resista mais. Quando Ele não quiser mais, quando Ele quiser converter o nosso coração, Ele vai converter. Independente da época, né? Se você está no leito de morte ou não. Então, posso ter falado muito raso, mas acho que é por aí, né, pastor? Então, beleza. Acho que é por aí. O diácono William trouxe o outro lado da moeda. É a mesma questão quando Deus endurece o coração de Faraó? É a mesma questão. Só que agora para condenação. Então a gente tem aqui dois vasos. Um que foi salvo, que foi para a honra, e outro que Deus escolheu aquele vaso para ser desonra. Por que Deus escolhe vasos para desonra? Como a gente leu em Romanos, né? Para os seus propósitos. Mas Ele escolhe vasos para desonra, que é o caso de Faraó. Presbítero Rafael. Novo nascimento. Sim. E de forma prática, como o presbítero está falando, sobre a questão da troca do coração, que é Deus quem troca, né? É Deus quem age, é Deus quem derrama a sua graça irresistível em nós, algumas perguntas podem surgir na nossa cabeça quando a gente trata sobre a questão de salvação, quando a gente trata sobre a questão de graça imerecida. Uma delas pode ser, quais são os requisitos para a salvação como dons de Deus? Né? A gente
pode acabar se perguntando: existem requisitos para a salvação? Existem predisposições de certos corações para que esses corações possam ser salvos? Esses requisitos, eles existem? A gente vai considerar a questão do dom, do arrependimento, como Paulo descreve, estudando alguns textos bíblicos para clarear a nossa mente. Tá onde, na Raquel? 2 Timóteo 2, 24 a 25. Por enquanto é isso. Lê para a gente, por favor. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feito cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Essa lista que Paulo traz aí para a gente, né? O servo do Senhor não vive a contender, deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. Isso é pré-requisito para que a gente seja salvo? Não. Alguns balançaram a cabeça, acertaram. Não é questão de pré-requisito para a salvação. É uma questão de que, para você que foi salvo, para que você seja um bom, vamos colocar dessa forma, um bom servo do Senhor, para que você sirva ao Senhor, você tem que se atentar a essas condutas. Assim como Jesus disse que o vir a ele é dado por Deus, lá em João 6,44, Paulo está falando aqui nessa passagem que o arrependimento ele é concedido pelo próprio Deus. E após Deus dar este arrependimento, a gente observa que Paulo não estava apenas dizendo que a salvação é um dom de Deus. Ele estava dizendo que os requisitos para a salvação também são um dom de Deus. Não é só a questão da salvação. Até todos esses requisitos, tudo isso que Paulo vem falando aí sobre os servos do Senhor, é dado por Deus. É um dom de Deus dado a nós. Quando uma pessoa ouve um pregador dizendo arrependa-se, venha a Cristo, ela só pode resistir a essa exortação porque Deus lhe dá essa permissão. E ela só pode desobedecer, ela só pode dizer não me arrependerei, porque Deus não deu a ela a condição de obediência. E da mesma forma como Deus dá essas condições e da mesma forma em que Deus dá esses arrependimentos, Deus é o mesmo Deus que nos concede o dom da salvação e do arrependimento. Então, entretanto, se Deus lhe dá arrependimento, ela não pode resistir, correto? Porque o próprio significado de arrependimento é esse, é que Deus mudou o nosso coração, como o presbítero Rafael falou, trocou de pedra pelo coração de carne. E nos tornou dispostos a nos arrepender. Mas agora que Deus nos deu um coraçãozinho novo, disposto a arrepender, o dom do arrependimento, ele é uma anulação da própria resistência ao arrependimento. Nós estamos sempre resistindo a tudo. A gente está resistindo até nos arrependermos das coisas erradas que a gente faz. Mas quando o dom do arrependimento chega, essa resistência ela é anulada. Então, esses requisitos, entre aspas, essas questões da vida de um cristão, também é dado ao cristão da mesma forma como é dada a salvação. E se dependesse do coração das pessoas, elas não estariam agindo, né, da forma com a qual elas agem após receberem esses dons e essa inclinação e esse arrependimento que Deus coloca nos nossos corações. Então, o dom do arrependimento, ele é graça irresistível também. Deus coloca em nós a condição de nos arrependermos. É Deus quem coloca em nós a condição de termos e fazermos tudo que está ali na listinha, né? Viver sem contender, ter um coração brando, ser apto, paciente, disciplinando as pessoas com mansidão. É Deus quem coloca essas boas ações em nosso coração. Não foi isso que a gente viu a aula passada? E as boas ações que eu faço? Faço porque Deus está te conduzindo a fazer, está te instruindo, está te caminhando, está te colocando no rumo certo. Do contrário, você não estaria fazendo. Do contrário, não estaríamos fazendo.
E isso também é graça irresistível. Se dependesse de nós, nós não estaríamos agindo assim. A gente age porque a graça do Senhor age em nossas vidas. Então, a resistência ao arrependimento ela é substituída pelo dom do arrependimento. E é assim que funciona, né, pós-conversão. Foi assim que todos nós chegamos a nos arrepender. Foi assim que todos nós passamos a viver após sermos alcançados pela graça de Deus. E esse dom ele é totalmente gratuito de Deus. A gente não faz nada para merecer ele. Então, não existem pré-requisitos para a salvação, irmãos. Existe apenas a salvação dada por Deus. Mas isso acontece contra a nossa vontade? É uma imposição? Como é que funciona isso? Irmãos, nunca é contra a nossa vontade. Isso deve deixar evidente que a graça irresistível ela nunca significa que Deus nos força a nos arrependermos ou a crermos ou a seguirmos Jesus contra a nossa vontade. Isso seria uma contradição, porque o crer, o arrepender-se e o seguir a Jesus são sempre espontâneos, pois, do contrário, eles seriam hipocrisia, o que está difícil de entender, à luz do que você acabou de explicar. Funciona assim. A graça irresistível, ela não arrasta o indisposto para o reino. Ela muda a disposição do coração. Ela não opera com constrangimento a partir do exterior, como algemas e cadeias. Ela opera com poder a partir do interior, com nova sede, nova fome e desejo impulsionador. Então, ela muda a vontade do nosso coração e aí, por vontade, né, nós passamos a seguir Jesus, nós nos arrependemos. Por quê? Porque mudou o nosso coração. Nossa vontade foi mudada. Portanto, pastor? Coagido. Ele não foi coagido. Um exemplo que o nosso livro base trouxe para nós é que a graça irresistível ela é compatível com a pregação e o testemunho que tentam persuadir as pessoas a fazerem o que é sensato, mas ela está em comum acordo com os seus melhores interesses. Então, por você já ter interesse, por você já ter sido transformado, você vai ter interesse em fazer essas coisas de forma correta, fazer as coisas corretas. Então, é a sua visão que mudou mesmo. É literalmente isso. É o exemplo do mortos em nossos delitos e pecados, né? Ó, eu estou vestindo uma camisa azul. A pessoa não sabe nem responder se a camisa é azul ou não, porque ela está morta. Aí Deus vem e dá vida. Ah, agora eu estou vendo. Realmente, o pastor está vestido de azul, ele está andando, está respirando, está segurando o filho dele. Então, há uma transformação. E após essa transformação, existe toda uma cadeia de acontecimentos, né, após essa transformação. A prova disso está em 1 Coríntios 1, 23 e 24. Está onde? Naline? Leia, por favor, amor. 1 Coríntios 1, 23 a 24. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Existem dois tipos de chamados implícitos aqui nesse texto, né? A gente está tratando de dois chamados aqui. O primeiro dele, a pregação de Paulo foi dirigida a todos, tanto judeus quanto gregos. E isso é um chamado geral do evangelho, é a pregação geral, é o verdadeiro chamado, né? Convertam-se, arrependam-se, como a gente prega em nosso evangelismo e em nossa vida. Ele oferece salvação imparcial e indiscriminadamente a todos. Você está pregando para não interessa quem. Você não vai específico assim, eu vou ali, né, em Israel e vou pregar só para os israelitas. Não, você vai pregar para todo mundo. Né, que nem Paulo está fazendo aqui. Ele está pregando para judeu, está pregando para grego, está pregando para todo mundo, e a Bíblia manda você sair pregando. Ir por todo mundo e pregar o evangelho. Esse é o primeiro chamado que o texto traz. É o chamado de pregar
e chamar as pessoas para o arrependimento. Todo aquele que crer no Cristo crucificado o terá como Salvador e Senhor. Mas, frequentemente, esse chamado geral ele vai cair em ouvidos não receptivos. E é designado no texto, esses ouvidos são designados como loucura. Esses que vão escutar, que não irão se arrepender, que não irão crer, vão olhar para o que a gente está falando, vão olhar para a pregação do Evangelho e vão falar o quê? Vocês são tudo doido. Vocês são meio maluquinhos. Vocês seguem esse livro aí, que tem mais de 2000 anos, que fala que um homem não pode casar com outro homem. Vocês são tudo doido. Vocês têm que se atualizar, bando de maluco. Cai no ouvido das pessoas e cai no ouvido daqueles que não creem, que não se arrependem, que não vão acreditar na palavra de Deus. E para essas pessoas, gente, vai ser loucura. Por mais que essas pessoas lidem como não. Por mais que elas sejam ali simpatizantes ao cristianismo, ao evangelho, ou até falem que são cristãos não praticantes, né, na maioria das vezes, que é o que a gente mais tem aqui no nosso Brasil, se você conversar qualquer coisinha um pouquinho mais profunda, você vai ver que você vai ser tratado como doido. E eu passo isso constantemente com uma das minhas melhores amigas lá do MEC, uma senhorinha que eu converso muito com ela, a Gislene. Né? Ela é totalmente viva Jesus. Jesus morreu por nós. Mas qualquer coisinha que você vai conversar à luz das Escrituras com ela, não, que isso é coisa de vocês aí que são evangélicos, que são tudo doidos, que ficam aí enfiando um monte de regra na vida dos outros. Deus é amor, Jesus é amor. E até pelas pessoas que se dizem, né, cristãs, que se dizem acreditar em Deus e em Jesus Cristo, até para essas pessoas, a verdadeira pregação do Evangelho, o verdadeiro Evangelho vai ser loucura. Porque qualquer coisa que você falar para essas pessoas é loucura. Por exemplo, para essa senhorinha que eu converso muito, para ela é loucura o filho dela que está com 32 anos, que quer casar. Ele quer casar no civil, né? Para ela é loucura. Ela fala, isso aí não existe mais não. Esse negócio de casar é só para depois a gente ter problema, porque aí divorcia igual eu divorciei, e aí tem todo o trabalho de ter que ir e fazer documentação de divórcio no cartório. Se tiver filho é mais difícil ainda. Para que fazer isso? Por que só não junta? Aí se der certo, deu. Não deu, não deu. Aí você fala, não, mas não é isso que a palavra de Deus ensina. Ah, não, mas nas Escrituras não tem falando nada sobre casamento assim, não. Não é desse jeito que está escrito aí, não. Você tem que entender que esse livro aí também é antigo. Minha filha, mas não é tu que está aí faz suas preces todo dia aí, está com o tercinho aí de pendurado no computador. Você não é cristã, minha filha. Como é que você está falando contra o casamento? Até para essas pessoas, o verdadeiro evangelho é loucura. E esse chamado geral, ele vai cair no ouvido de todos. E dentre esses todos, existem aqueles que o texto designa como aqueles que acharão que o evangelho é loucura. Já o segundo, que Paulo se refere nesse texto, o segundo tipo de chamado, Paulo disse que entre aqueles que ouviram, judeus e gregos, né, dependente de nacionalidade, houve alguns que, além de ouvir ao chamado geral, foram chamados de uma outra maneira. Versículo 24 fala, mas para os que foram chamados, verdadeiramente chamados, tanto judeus quanto gregos, não interessa, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, a partir do momento em que Deus dá a visão àqueles que são verdadeiramente chamados para serem filhos de Deus, a esses é dado também a sabedoria de Deus. Em outras palavras, eles foram chamados de uma maneira que não mais vão considerar a cruz como uma loucura, o evangelho como uma loucura, mas sim como a sabedoria e o poder de Deus na vida das pessoas e do mundo. Então, algo acontece nos corações que mudou a maneira como essas pessoas viram a Cristo. E nós descrevemos isso como chamado geral, aquele lá, que vai para todo mundo, mas essa maneira com a qual as pessoas estão enxergando a Cristo em sabedoria, nós damos um outro nome, ao invés de chamado geral, é o nome de chamado eficaz de Deus. A esses a quem Deus chamou, este chamado eficaz converterá o coração dessas pessoas. E para eles, a sabedoria de Deus vai passar a existir em suas mentes e em seus corações. Paulo diz que todos aqueles que são chamados nesse sentido
não mais consideram a cruz como loucura, como nós vimos. Eles vão considerar como poder de Deus. Eles vão considerar como uma ação transformadora. Eles vão considerar como uma ação salvífica. Então, não vem a Cristo por coerção. Agem livremente, com base no que valorizam como infinitamente precioso. A sua resistência à cruz foi vencida, como a gente estudou, como é que funciona, né? O vencimento dessa resistência, porque o chamado de Deus rompeu a cegueira espiritual deles e lhes fez ver a cruz como sabedoria e poder. Isso é o que chamamos de graça irresistível. E qual é a operação por trás da nossa vontade? Bem, Deus age para mudar a nossa vontade, sem coerção, contra a nossa vontade, como aprendemos, e isso é explicado em 2 Coríntios 4, versículo 4 a 6. Está com quem o microfone? Helena. 2 Coríntios 4, do versículo 4 a 6. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. De forma bem simples, irmãos, o qual é a imagem de Deus. Está faltando, né? Porque não somos... até o 6. Porque nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, irmãos, visto que os homens são cegos para a preciosidade de Cristo, um milagre precisa acontecer. E esse milagre ele precisa ser operado a fim de que a gente possa vir a crer. Então, Paulo ele compara o milagre do primeiro dia da criação, quando Deus disse, né, haja luz, ele está trazendo aqui como ilustração para a gente a questão da iluminação, né, que a gente precisa ser iluminado, nós precisamos de iluminação para enxergarmos. E essa é uma das afirmações, né, de como todos nós somos trazidos da cegueira para a luz. É como o Lucas falou, né, o presbítero Rafael é daltônico. Mas vamos aprofundar um pouco melhor. O presbítero Rafael era cego. E aí, Deus botou a luz nos olhos do presbítero Rafael. E agora ele enxerga. E ele pode ver. E ele pode observar, né, como tudo que Deus fala é verdadeiro e é precioso. E isso, irmãos, é um milagre. Milagre é uma obra exclusiva e uma ação direta de Deus na vida das pessoas. Isso é um milagre. A conversão é um milagre de Deus na sua vida. Enxergar, ver claramente como Deus quer que você veja o Evangelho e que você entenda o quão precioso é esse Evangelho. Se você entende o tanto que o Evangelho, o tanto que a palavra de Deus é preciosa em sua vida, saiba, você passou por um milagre. Você está crendo porque Deus agiu de forma miraculosa na sua vida. Deus resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. É uma luz real, é uma luz espiritual, é uma luz que resplandece em nosso coração, e essa luz foi a luz do conhecimento da glória de Deus na face de quem? De Cristo. No versículo 4, a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, né, como o texto fala, em outras palavras, Deus faz a glória de Cristo ser vista e experimentada em nossos corações. Esse é o milagre. E a partir desse momento, o nosso desejo a Cristo é mudado fundamentalmente. De fato, nós somos nova criatura, e isto sim é o chamado eficaz. Aqueles que são chamados têm olhos abertos pelo poder soberano e criativo de Deus, para que não mais, né, vejam a cruz como loucura, como a gente aprendeu, e sim como poder e sabedoria. O chamado eficaz de Deus, então, é um milagre que remove a nossa cegueira, e Deus ele faz a glória de Cristo resplandecer com beleza irresistível, e isso é a tal da graça irresistível
que a gente está terminando de estudar hoje. O Senhor Jesus abriu o nosso coração. E uma outra maneira de descrever também a graça irresistível que a gente vê na palavra de Deus é o novo nascimento, né? O ser nascido de novo. O novo nascimento, ele é uma criação miraculosa de Deus que capacita uma pessoa anteriormente morta a receber a Cristo e assim ser salva. Fica mais fácil de entender essa afirmação com a aula passada, né? Nós estávamos mortos, né? A total depravação, e Deus, de forma miraculosa, nos ressuscita, nos dá vida. Não produzimos esse novo nascimento por meio de nossa própria fé. É Deus quem produz a nossa fé por meio do novo nascimento. Então, é a graça do Senhor em nossas vidas. João 1, capítulo 5, versículo 1, João expressa esse relacionamento como: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então, nós somos nascidos de Deus quando nós cremos que Jesus é o Cristo. Isso significa que ser nascido de Deus vem primeiro e crer é o segundo passo. Então, primeiro ele nos transforma, primeiro ele nos salva. E aí, a partir daí, nós passamos a crer nele. Não é o contrário. Não é porque a gente começou a crer nele que ele vai nos salvar. A gente primeiro é resgatado pelo nosso Senhor. Crer em Jesus não é a causa de sermos nascidos de novo. É a evidência de que somos nascidos de Deus. O autor do livro que eu peguei como base, ele fala assim: não é surpreendente, então, que todos os cristãos verdadeiros, mesmo antes de aprenderem estas coisas, sabem intuitivamente que a graça foi decisiva em trazê-los a Cristo? Frequentemente o coração precede a mente em direção à verdade. Esta é certamente a condição de muitos cristãos no que diz respeito à graça irresistível. Então, agora que nós aprendemos a verdade, né, da palavra de Deus e sobre a graça irresistível, nós temos que orar, pedir a Deus experiências profundas da sua graça em nossas vidas. E nós também devemos adorar a Deus, devemos amar as pessoas como nunca antes, porque é a ordem do nosso Senhor, né, o amor fraternal. E adorar ao nosso Senhor em espírito e em verdade, pedir que o Senhor conduza a nossa adoração. É assim que a gente faz todo o culto, né? A gente sempre faz uma oração no começo do culto de adoração, na parte ali que é a parte de adoração, a gente faz uma oração pedindo que o próprio Deus nos conduza a adorar a Ele, para que a gente possa adorar de forma correta, em espírito e em verdade. E isso é uma experiência mais profunda da graça soberana de Deus. É isso que a experiência da graça soberana de Deus faz em nossas vidas, e que a gente possa ter essa consciência de que apenas a graça irresistível de Deus é suficiente e é tudo para nos salvar. E após sermos alcançados por essa graça irresistível, nós devemos entender que nós devemos ter devoção ao nosso Senhor, porque apenas a graça dele nos basta. Então, a gente tem que deixar algumas outras preocupações, algumas outras confusões na nossa vida, porque a graça de Deus nos basta. A gente vai cantar uma canção agora,